Alimento Diário, série Nossa Missão, a Edificação do Corpo de Cristo. Volume 1, Deus escolheu você. Autor, Pedro Dong. Semana 4, tema, a bênção do Filho, redenção e encabeçamento. Leitura bíblica desta segunda-feira. Mateus, capítulo 16, versículo 18 e capítulo 28, versículos de 18 a 20. Porção para ler com oração. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ruminar a palavra profética traz as bênçãos celestiais. Na mensagem desta semana, cujo título é A Bênção do Filho, Redenção e Encabeçamento, chegamos aos versículos de 7 a 12 do primeiro capítulo de Efésios. Antes disso, revisaremos a bênção do Pai, como o fato de sermos eleitos e predestinados para um propósito. A bênção descrita nesses versículos contém preciosas revelações, as quais são percebidas à medida que, entre aspas, ruminamos a palavra profética, ouvindo-a repetidamente, como se estivéssemos nos alimentando dela. Veremos adiante que a glorificação se dá por fazermos a vontade do Pai e que seu operar produz unidade e amor. E, por fim, concluiremos que Cristo é a sabedoria e a prudência de Deus, que seu encabeçamento nos leva a fazer sua vontade e nossa vida se destina a lutar pela vontade de Deus. Ultimamente, temos visto que a palavra profética é o combustível para a obra do Senhor. A experiência nos tem mostrado que, quando somos imersos nessa palavra, uma combustão ocorre em nós e o resultado pode ser visto quando saímos às ruas para pregar o Evangelho. Nesse sentido, o CIAP, que é o Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho, reuniu recentemente, em uma de suas unidades, coordenadores e irmãos que atuam na obra de pregação do Evangelho em várias regiões do Brasil e também da América do Sul, com vistas a serem aperfeiçoados na visão da importância da palavra profética para a execução da obra do Senhor. Os irmãos que participaram dessa reunião puderam testificar quão importante é ruminar tal palavra para servir o Senhor. O exemplo desses irmãos, quando nos dermos conta de que quem opera a obra do Senhor é a palavra, passaremos a valorizá-la, ruminá-la e praticá-la. O exercício do Espírito associado ao ruminar da palavra profética nos traz ou nos faz com que a obra do Senhor se realize. Gostaria de encorajar todos os irmãos a acompanhar o falar profético e ruminar essa palavra até extrair toda a sua essência. Cremos que se adotarmos essa atitude de ruminar a palavra profética e não apenas ouvi-la uma única vez, ficaremos cheios do Espírito, loucos pelo Senhor e desesperados por apressar sua vinda. Outro princípio aprendido pelos irmãos que participaram desse treinamento de líderes do CIAP foi a importância de depender uns dos outros. Enquanto saíam para pregar o Evangelho, ao notar que alguém estava com dificuldades, oravam e ajudavam esse irmão ruminando junto à palavra, o que lhes recobrava o ânimo e a energia para voltar a evangelizar. Esta é a obra de edificação, a ajuda mútua entre os membros do corpo de Cristo que se olham com amor e não com disputa. A experiência desses irmãos nos mostrou um caminho para a edificação da igreja. O exercício do Espírito, o ruminar da palavra profética e a mútua cooperação dos membros do corpo de Cristo devem ser replicados em todos os segmentos da igreja, como as mulheres, os homens, os jovens, os adolescentes e as crianças. Os princípios mencionados acima são fundamentais para que a edificação ocorra entre nós. Precisamos dar-nos conta de que o melhor resultado a ser alcançado em qualquer segmento na igreja é sua edificação.
Recentemente, estudamos o Evangelho de Mateus, em que vimos que Cristo foi ungido para executar sua comissão de gerar a igreja, a partir de sua morte e ressurreição, e também edificá-la. A edificação da igreja resultará em nossa união com Cristo, e nós, juntamente com ele, venceremos o anticristo e seus seguidores e poremos fim ao domínio das trevas, o qual traz tanto sofrimento aos habitantes da terra. Em outras palavras, a edificação da igreja porá fim à farra de Satanás. A igreja não é uma coisa qualquer. O final do livro de Mateus nos mostra que também lhe foi dada uma grande comissão: edificar o corpo de Cristo. Portanto, nossa vida cristã não se destina apenas a nos proporcionar alegria ou boa qualidade de vida espiritual, mas a resgatar as pessoas das trevas e trazê-las como materiais que comporão a edificação da igreja. Este é nosso encargo, nossa missão, fazer parte desse grande empreendimento, a edificação da igreja. Você percebe a importância da igreja na terra? Não estamos aqui de passagem, estamos em uma missão. Embora esteja na terra, a igreja não está ligada às coisas terrenas, mas às celestiais. Deus quer produzir algo celestial na terra por meio da igreja. Por isso, Ele também deseja abençoar-nos com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. São essas as bênçãos que Deus preparou para a igreja. Somente com as bênçãos celestiais conseguiremos produzir pela igreja na terra algo do céu. Isso é maravilhoso. Fomos abençoados para, a partir de nós, trazer um pedaço do céu, isto é, da esfera de Deus à terra. Aleluia! Uma pergunta: qual a importância da igreja na terra? Sugerimos como leitura de apoio para melhor compreensão da mensagem desta semana, um livro de publicação da editora Árvore da Vida, Parceiros da Obra de Deus, capítulo 2, de Pedro Dong.